Glória a Deus, eu cumprimento todos os ouvintes desse canal com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao pastor presidente, pela confiança, pastor Roberto. É motivo de alegria estar aqui novamente. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos neste canal uma palavra muito forte que falou ao meu coração, e eu creio que vai falar no coração de muitas pessoas, principalmente dos jovens. Se encontra aqui no capítulo do profeta Jeremias, no capítulo 1. Eu vou fazer menção de alguns versículos e vou dar início aqui no versículo 4, que vai dizer assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Versículo 8. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Esse capítulo aqui, eu quero fazer uma rápida introdução antes de me aproximar, porque esse capítulo aqui vai falar sobre a chamada de Jeremias. E a gente vê que quando Jeremias ele foi chamado para profetizar aqui sobre essa nação, a gente vê que Jeremias ele tinha uma mensagem severa sobre aquela nação, para entregar sobre aquela nação. Mas também ele tinha um coração sensível e quebrantado diante da presença do Senhor. E para nós estarmos a cada dia na presença do Senhor, é necessário nós também ser como Jeremias, ter um coração sensível, ter um coração aquebrantado diante da presença do Senhor. Quando nós somos chamados, quando nós somos escolhidos, nada mais, nada menos é nós estarmos assim como Jeremias, disponível para o Senhor, disponível a sofrer as consequências pelo nosso chamado. Mas aqui a gente vê que Jeremias, ele foi solitário, ele foi rejeitado em toda a sua vida, justamente por conta do chamado dele. Mas o que eu acho interessante, que me chamou a atenção, é porque mesmo ele sendo rejeitado, mesmo ele sendo solitário, ele não deixou de ser um dos mais ousados e corajosos profetas. Porque para nós servirmos ao Senhor, nós temos que ser ousados, nós temos que ser corajosos, a saber que nós vamos sofrer muitas coisas por causa do Evangelho, a saber que nós vamos ter que passar em cima de muitas coisas para falar e enviar a mensagem de Deus. Então aqui o propósito nessa mensagem era que Jeremias tinha que revelar o inevitável juízo divino. Era também para o conserto daquele povo, daquelas pessoas, daquelas nações. Era para demonstrar a autoridade da palavra profética de Deus. Então ali Jeremias, ele foi chamado para ministrar a mensagem do Senhor, para levar as boas novas do Senhor. Mas aquelas pessoas, elas estavam com o coração fechado. Elas estavam com o coração endurecidos, elas não estavam querendo saber de Deus. Zombavam de Deus, não queria saber nada do que fosse falado quando citava o nome de Deus. E ali a gente vê que também mais um propósito ali era para demonstrar a autoridade da palavra profética. Esses três foi dos propósitos que era ali sobre Jeremias para trazer sobre aquela nação. Então ali Jeremias, ele conclamou o povo para se arrepender dos seus pecados. E além disso, ele ainda advertiu que eles não escapariam do castigo. Porque nós sabemos que nós somos falhos, somos pecador. Mas há uma diferença entre a gente obedecer a palavra de Deus
em a gente obedecer os princípios do Senhor. Porque ali Jeremias, ele foi conclamado para levar a palavra. Tudo o que ele queria é que aquele povo se arrependesse. E as pessoas ali não queriam se arrepender. Então, querendo ou não, Jeremias sofria por conta disso. Ele sofreu muitas coisas. Ele chorou. Ele queria, muitas das vezes, creio eu, tentar entender o porquê que aquela nação, o porquê daquelas pessoas não queria ter um conserto. Porquê que aquelas pessoas não queriam sair daquelas velhas práticas e viver em novidade de vida com Deus. É porque muitas das vezes as pessoas estão com o coração fechado. Não querem mais saber da presença do Senhor. Não querem mais ter uma vida com o Senhor. Não querem mais ter comunhão com o Senhor. Porque esses são um dos mais fortes propósitos das nossas vidas aqui na terra. É estar fugindo da prática do pecado. O Senhor, Ele nos ama porque somos pecadores. Mas Ele também avisa que se nós pecarmos, esse pecado vai trazer consequências para a nossa vida. Então a gente tem que analisar sobre isso nas nossas vidas. Porque lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12 e 13, vai dizer: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas é de todo o vosso coração, não é de boca para fora. Tudo ali que o Senhor queria é que Ele invocasse o nome dEle. Tudo o que Jesus queria ali era que que as pessoas orassem para que Deus viesse ouvir, para que Deus viesse responder. Só que agora eu quero falar com você, jovem. Jesus, Ele tem saudade de ti. Jovem, Jesus tem saudade do teu louvor. Ele tem saudade de ouvir a tua voz quando você estava orando, quando você estava ministrando, quando você estava cantando. Outrora, tempos atrás, você estava fazendo isso, ou por uma consequência, ou por alguma coisa que aconteceu, você se afastou da presença do Senhor. Mas Deus nessa noite está te dizendo que Ele está chamando e esperando por você. Ele tem saudade de ti. Lembra daquelas vezes que você, mesmo triste, abatido ou angustiado, mas você ainda tinha força para ir lá e orar ao Senhor? Você ainda tinha a cada dia vontade de estar glorificando o nome do Senhor? Ele tem saudade. Ele manda te perguntar nessa noite o porquê você se afastou da presença dEle. Porque Ele tem saudade de ti. Porque nós sabemos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu e você que é escolhido por Deus, Ele tem saudade de nós. Quando nós paramos de fazer o que o Senhor nos ordenou para fazer, quando a gente para, o nosso ministério para, o Senhor tem saudades. Então é isso que Deus está te chamando nessa noite. Venha voltando, correndo para os braços do Senhor, porque Ele só quer que você invoque o nome dEle. Ele só quer ouvir a tua voz. Ele quer agir, mas antes dEle agir, Ele quer que você clame. Ele quer que você busque de todo o coração. Porque o mais valioso aqui dentro de nós é o nosso coração. Porque o coração, tudo que está aqui dentro do nosso coração é verdadeiro. Mas o que sai muitas das vezes da boca para fora é em vão. Então o Senhor tem saudade de ti. O Senhor está te chamando nessa noite para voltar para os caminhos dEle. Agora eu quero me aprofundar aqui nesses versículos a qual eu li. Porque aqui no versículo 5 vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então eu quero te dizer aqui nessa noite, assim como Deus tinha um plano para a vida de Jeremias, Ele também tem um plano para mim e para a tua vida. Porque muitas das vezes, antes que Ele nos formasse, Ele já sabia o propósito que Ele ia ter comigo e contigo aqui nessa terra. Só que por muitas das vezes, por a gente achar que está difícil a caminhada com o Senhor, a gente quer se afastar. A gente quer parar, a gente não quer a cada dia prosseguir. Mas esse capítulo e esses versículos aqui, a qual eu mencionei, vai nos mostrar claramente que assim como Jeremias foi corajoso, foi ousado,
a gente também pode ser diferente. Então é um grande exemplo que Jeremias deixa aqui para mim e para você, nesta noite, para ser ousado, para ser corajoso, para ser persistente, para não largar Deus por nada, porque tudo que ele enfrentou, tudo que ele passou, ele nunca deixou de estar nos caminhos do Senhor. Motivos ele teria e muito, porque eu creio que muitas das vezes quando ele ia pregar para as pessoas não davam ouvido, as pessoas não ligavam, as pessoas criticavam ele, por ele estar ali, ministrando a palavra do Senhor. E aqui no versículo 6 vai mostrar que eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Então ali Jeremias, ele se sentiu incapaz, ele se sentiu com medo. E quantas vezes a gente também não se sente incapaz? Quantas vezes também a gente não tem medo? Porque a gente muitas das vezes tem medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão falar, das críticas, do julgamento, dos apontamentos. Mas se o Senhor ordenou para você falar, é porque Ele garante que Ele vai estar contigo. Porque quando nós damos a liberdade do Senhor estar na nossa vida, passamos o que tivermos que passar, enfrentamos o que tiver que enfrentar, o Senhor vai estar conosco. Porque quem nos capacita é Ele, não é o homem. Então muitas das vezes a gente vai se sentir incapaz mesmo. A gente vai falar, mas tem pessoas que são melhores do que eu, mas tem pessoas que pregam melhor do que eu, mas tem pessoas que louvam melhor do que eu. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus escolheu você. Então se o Senhor está falando para você ministrar a palavra do Senhor, ministra. Se o Senhor está falando para você ir para um lugar, você vai e obedece a palavra do Senhor. Assim como Ele falou com Abraão, vai, porque eu sei o que eu estou fazendo, então vai, porque o Senhor vai garantir a vitória. Não tenha medo, não se sente incapaz, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e que nos fortalece é o Senhor. Então não deixe o medo tirar essa capacidade que tem dentro de você. Não deixe o medo venha fazer com que você venha parar de exercitar o seu dom. Porque se o Senhor te escolheu, se o Senhor te capacitou, é porque Ele garante que você vai dar conta, que você vai conseguir. A gente sabe que não é fácil, mas impossível também não é. Então se o Senhor te capacitou, vai em frente. Siga em frente, não desanima, não pare, porque o Senhor é contigo. E aqui no versículo 7, vai dizer, o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Então ali ele teve dificuldades em iniciar ali o seu ministério, porque ele se achava muito novo, e temia o que poderia acontecer. Então muitas das vezes, a gente se acha novo demais. Mas porque eu sou novo, eu vou aproveitar a vida. E aí muitas das vezes o erro está aí. Em achar porque nós somos novos demais. E que vamos aproveitar a vida, é aí que nós acabamos com a nossa vida. Então eu quero dizer para você, ei rapaz, ei moça, não desanime, não sai do foco. Volta para os caminhos do Senhor enquanto você tem tempo, enquanto você tem oportunidade. Ele ali teve dificuldade porque ele se sentia novo, ele teve medo. Mas o que as pessoas vão falar? Como eu falei minutos atrás, as pessoas criticavam, apontavam. Mas eu quero dizer nessa noite, assim como tem muitos jovens que estão aí no mundo, entregando a vida para o inimigo, não estamos se importando com nada, mas também há muitos jovens cheios da presença de Deus. Há muitos jovens fazendo o que os mais velhos não fazem. Há muitos jovens por aí ministrando a palavra do Senhor, sem querer saber o que vão falar, sem querer saber o que vão pensar, não se importando com as críticas, não se importando com o julgamento, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Então muitas das vezes não deixa você achar, porque por você ser novo, você não pode, você tem que aproveitar a vida, não. A gente temos que aproveitar a vida sim, mas da maneira correta, na presença do Senhor. Porque as pessoas acham que porque eu sou jovem, eu vou estar na igreja, eu vou estar perdendo tempo. Muito pelo contrário, você vai estar ganhando e muito.
porque nós sabemos que quando nós estamos na presença do Senhor, muitas coisas podem acontecer, mas há muitos milagres que o Senhor opera também. Eu me considero uma pessoa jovem, e por eu ser jovem, de tudo que eu passei e enfrentei, eu nunca desisti, e eu perdi não, eu só ganhei, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E assim como eu estou aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, você também é capaz, você também pode, você também consegue. Porque mesmo quando ele teve dificuldades, muitas das vezes no nosso início da nossa jornada, da nossa caminhada, nós vamos ter dificuldade mesmo. Porque a gente vai ter medo, a gente vai ficar meio assim tímido. Mas o mais interessante é a gente não desistir, é a gente perseverar. Porque quanto mais a gente vai fazendo com que Deus venha nos encorajar, mais a gente vai estar sendo capacitado por Ele. Todo início, todo começo não é fácil mesmo não. Mas a diferença é entre persistir e desistir. Porque se você desistir, as coisas não vão dar certo. Mas se você persistir, Deus ele vai te capacitar. E aqui no versículo 8 vai dizer assim: não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então ali ele temeu a missão de falar da palavra de Deus. Mas o Senhor falou para ele não temer diante aquela nação, diante aquelas pessoas, porque era o Senhor que ia livrar ele. O Senhor próprio disse: eu vou te livrar, não temas, porque eu sou contigo. E o Senhor também está dizendo para você: não temas, porque Ele é contigo. Não desanima, porque Ele é o teu Deus. Então, assim como Ele falou para Jeremias: Jeremias, não tema diante deles. Então, quando o Senhor está conosco, as coisas são diferentes. A gente vai passar por luta, a gente vai passar por dificuldade. Nós muitas das vezes vamos sofrer, assim como Jeremias também sofreu, porque ele era rejeitado. Ele era solitário. Muitas pessoas, os próprios amigos, familiares, ele era sozinho. Por amor à palavra do Senhor, por ministrar a palavra do Senhor, por ter deixado ser escolhido e separado para fazer. E muitas das vezes vai ser assim na nossa vida também. Nós vamos sofrer perdas. Nós vamos ter abandonos de pessoas que a gente achava que era com a gente, mas é assim. Você pode perceber que quando você está no mundo, você tem muitas amizades, você está rodeado de pessoas. Mas quando você volta para a presença do Senhor, aqueles que diziam que era amigo, se afasta de você, te abandona. Mas isso não é ruim não, isso é bom, porque é para mostrar, o Senhor está mostrando quem realmente está do seu lado. Porque falar, bater nas suas costas, tem muitas. Mas quando você está passando pela maior dificuldade, por um momento difícil, são poucos, ou muitas das vezes nenhum vai estar lá com você. Aí vai ser só você e Deus. Então não tenha medo, mediante as coisas que acontecem. Tudo tem um propósito, tudo é um aprendizado na presença do Senhor, e para a gente exercer a palavra de Deus. Então aqui no versículo 9, para a gente encerrar, vai dizer assim: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então aqui Deus ele garante a Jeremias que a sua mensagem profética seria inspirada por ele. Então a gente pode perceber que no versículo 7 vai dizer: não sou uma criança. No versículo 6 vai dizer: eu não sei falar. Então o Deus falou: você não sabe falar? E aqui no versículo 9 mostra: eis que ponho as palavras na tua boca. E é assim, muitas das vezes quando a gente não tem o que falar, muitas das vezes a gente tem medo de falar, o Senhor vai na frente e nos capacita. Ele coloca a palavra na nossa boca, porque Ele garante que Ele é Deus e que está conosco. Então ali como Deus garantiu a Jeremias que a mensagem ia ser pregada e inspirada por Ele, assim também é na minha e na tua vida. Então a gente não temos que temer, a gente temos que se encorajar diante da presença do Senhor. Porque assim como Jeremias, ele foi separado por Deus, você também é.
Assim como Jeremias vivenciou muitas coisas diante da presença do Senhor, você também pode vivenciar. Mas tudo vai depender de um posicionamento seu. Então, como eu falei, Jeremias, ele é um grande exemplo de mostrar que idade não define nada. Que idade, muitas das vezes a gente acha que idade vai definir alguma coisa e não define nada. Tanto mais novo quanto mais velho, pequeno, Deus usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, idade não é nada. E a gente vê aqui que um grande exemplo que Jeremias vai mostrar que ele era novo, ele era jovem. E quantos jovens a gente vê aqui a palavra do Senhor, que não se deixou levar pelas coisas da vida, e foi fazer o ide do Senhor, e foi pregar a mensagem do Senhor. Então é um grande exemplo que Jeremias deixa aqui para a gente nesta noite. Não importa a idade, não tenha medo, não ponha dificuldade, porque é o próprio Deus que vai te capacitar. É o próprio Deus que vai colocar a palavra na minha e na tua boca, e a mensagem vai ser inspirada por Ele, e o louvor vai ser inspirada por Ele. E para concluir aqui na palavra do Senhor, em Jeremias 33, versículo 3, vai dizer: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então o Senhor quer que você clama a Ele, porque depois de você clamar, Ele vai te responder, e além de Ele te responder, Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que você mesmo nem sabe. Às vezes você está esperando por um grande milagre, só que você não quer clamar, você não quer pedir, você não quer orar, você não quer invocar o nome dEle, e aí fica difícil. Mas começa a clamar ao Senhor, comece a invocar o nome dEle, para você ver como Ele vai anunciar coisas grandes e firmes na tua vida. Então é essa a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, e eu quero falar para vocês jovens principalmente: não desanima, não passa o que tiver que passar, enfrenta, mas seja assim como Jeremias, ousados e corajosos, porque o Senhor vai te capacitar. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, a todos os ouvintes desse canal, que Deus venha te capacitar, e que você venha ter força para voltar para os caminhos do Senhor, e que você não venha desanimar em meio às dificuldades, e que você venha ser forte e corajoso. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe.